Olá, amantes de idiomas, mais um vídeo Story in Lesson na área. Vinhetando, depois eu explico. Tamo junto. Ok, este vídeo aqui da série Story in Lesson. O que é Story in Lesson? É uma lição de japonês que eu aprendi na história da minha vida, né? Eu vivi uma história, aprendi alguma coisa em japonês, compartilho com vocês. Legal assim, tá certo? Para quem não sabe, meu nome é Felipe Kawakami, eu fui para o Japão e vivi 30 anos lá. E o que mais me ajudou, ou uma das coisas que me ajudaram a aprender japonês foi esse big livro aqui, esse big dicionário, que é o Dicionário Universal Japonês Português. Eu estudei ele muito, 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 muito. Esse daqui é um. Deixa eu ver se dá para colocar aqui o preço dele. Ó. Aqui, ó. 24 mil ienes, mais o imposto. Tá um pouquinho sujo, poderia estar melhor, né? Mas eu estudei muito esse dicionário e o tamanho dele. E o que eu fazia? Quando eu estava lá no Japão, muitas vezes eu li esse dicionário de cabo a rabo, né? De cabo a rabo. E eu anotava as palavras que eu achava que eu poderia usar no meu dia a dia. Eu pegava, essa palavra aqui eu achei legal. Anotava. E eu usava ela assim na primeira oportunidade que eu tinha. Morava no Japão, tinha várias oportunidades de fazer isso. E aí, quando eu via quando eu validava a palavra e a palavra era usável, por assim dizer, eu pegava e como que, não, essa palavra eu vou usar, essa palavra está no meu vocabulário agora, tá? E aí, certo dia eu estava inclusive aqui, eu vou ver se eu consigo achar, né? A letra que mais tem palavras que começam em japonês é a letra K. Letra K. Eu estava lá na letra K, eu me deparei com essa palavra aqui, ó. Kyojiru. Kyojiru. Kyojiru aqui, segundo esse dicionário aqui, ó, Kyojiru, significa divertir-se, brincar. Né? Divertir-se, brincar. É uma palavra diferente. Porque divertir e brincar poderia ser tanoshimo, que é o mais usado, né? Tanoshi. Ou então asobo, que é o brincar de jogar alguma coisa. Mas eu achei que eu odiro aqui. Eu falei, olha, vou usar isso. Vou usar. Gostei dessa palavra. É uma palavra diferente para divertir. E foi. Anotei lá no meu caderninho, vou usar essa palavra. Aí, na próxima vez que eu encontrei com os meus amigos japoneses, eu perguntei uma amiga minha, né? Se ela estava se divertindo. Eu falei, Nani kyoji temasu ka? Ela fez uma cara assim de um ponto de interrogação para mim. Tipo, o que esse estrangeiro tá falando? O que esse gai kokujin tá falando? Kyojiro, kyojiteru, né? O que você tá se divertindo agora, né? Não entendo. Aí eu falei para ela, Kyojiro, né? Kyojiro. Mas o que é Kyojiro? Ela não sabia. Aí o que ela fez? Ela foi lá e perguntou pro marido dela. O marido dela sabia que Kyojiro significava divertir-se. Aí ele falou, tá no Shimo. Ah, é? Aí eu tive que explicar o kanji que se escrevia Kyojiro, que era o kanji de Kyomi. Kyomi significa interesse. Aí ela entendeu, pelo significado do kanji, que Kyojiro era um sinônimo de Tanoshimo, ou de asobo, né? De se divertir, de brincar. Interessante. Então, ele pegou um kanji na leitura chinesa, acrescentou jiro e transformou num verbo em japonês. Aí, indo com os meus estudos de japonês, eu percebi que isso tem vários verbos que têm essa mesma estrutura. Que estrutura? Pegar o kanji na leitura chinesa, porque o kanji tem a leitura chinesa e tem a leitura japonesa, tá? E geralmente a maioria dos verbos em japonês, eles usam a leitura japonesa, tá?
e aí faz de alguma maneira para terminar em U. Todos os verbos terminam em U no japonês. Mas não usam muito a leitura chinesa para compor verbos, para fazer verbos no japonês. Mas tem uma classe de palavras, ou tem alguns verbos, alguns deles muito usados, eles pegam a leitura chinesa e acrescentam um jiro e isso vira um verbo no japonês. Eu trouxe aqui alguma lista desses verbos que são assim. E conforme eu vou colocando aqui, eu vou explicando para vocês. Ó, deixa eu botar aí. Eu tenho noção de que isso que eu estou explicando é para um nível mais avançado de japonês, tá? Tá certo? Tá certo? Então, ok, se você já estuda o japonês há algum tempo, se você já tem um certo nível de japonês, você sabe, você vai se gostar muito disso que eu estou falando. Se você está no começo, acho que nós precisamos estudar um pouco para chegar até o ponto que você vai se deliciar, assim como eu, de estudos como esse, tá certo? Mas vamos lá. Navegador. Nós temos aqui, ó, Shinjiru, tá? Isso daqui, ó, Jiro, tá? Então nós temos esse kanji aqui, que a leitura chinesa dele é Shin, significa acreditar. E aí colocaram o Jiro, virou o verbo acreditar, tá? A leitura japonesa dele é outro, tá? É outro. É novo e é muito usado só em nomes, tá? Então aqui nós temos o verbo acreditar. Watashi wa tomodachi o shinjimasu. Está escrito aqui, né? Então, watashi é eu, tomodachi é amigo, shinjimasu, acredito. Eu acredito no amigo. Lembrando, o verbo sempre vem no final, no japonês. Mais um verbo aqui, ó. E é melhor nós colocarmos isso junto, porque aí apaga, né? Olha só. Kanojo wa yume o shinjiteimasu. Kanojo é ela, yume é sonho, shinjiteimasu está acreditando, ou ela acredita nos seus sonhos. Nós vemos aqui, shinjiru é o verbo. Lembrando que a leitura desse kanji está na leitura chinesa. Tem a leitura chinesa e a leitura japonesa dos kanjis. Geralmente, a maioria dos verbos, eles usam a leitura japonesa, tá? Aqui está usando a leitura chinesa. Um outro verbo nesse sentido, kanjiru, sentir, é muito usado, tá? Também aqui, ó, esse kanji, inclusive, não tem leitura japonesa, tá? Só leitura chinesa. Então eles pegaram a leitura chinesa, que é a única leitura que tem, colocaram jiru e virou um verbo. Olha aqui. Watashi wa skoshi sabishii to kanjimasu. Watashi wa skoshi sabishii to kanjimasu. Watashi sou eu. Skoshi, um pouco, sabishii, solitário. Kanjimasu, sinto. Eu sinto um pouco solitário. Eu sinto um pouco de solidão. Certo? Mais um verbo aqui, ó, mais um exemplo, né? Ongaku o kite shiawase o kanjimasu. Ongaku o kite shiawase o kanjimasu. Ongaku, música, kite, o verbo kiku, escutar. Tá vendo aqui, ó? Um verbo que tem a leitura dele ki, é a leitura japonesa desse kanji, tá bom? Shiawase, felicidade, aqui também a leitura japonesa desse kanji, tá? Kanjimasu, aqui já é a leitura chinesa desse kanji, com o verbo jiru, com jiru, virou o verbo sentir. Ouvindo música, eu sinto felicidade. Outro verbo aqui, ó, kinjiru, né? Kinjiru. Esse daqui é um outro verbo, ou melhor, um outro kanji da leitura chinesa, não tem leitura japonesa desse kanji. E aí eles pegam e colocam jiru, verbo proibir, tá? Koko de wa shashin o toru koto o kinjimasu. Koko de wa, aqui. Shashin o toru, tirar fotos. Koto, a coisa de tirar fotos, ou o tirar fotos. Kinjimasu, proibido. Tá? É proibido, proibido. Não, eu quero aqui, agora aqui sim eu consigo controlar. Mais um exemplo. Gakko. Gakko wa gakusei no kitsuen o kinjiteimasu. Gakko wa gakusei no kitsuen o kinjiteimasu. Gakko é escola, gakusei são alunos, tsuen, fumar, kinjiteimasu está proibido, é proibido, tá?
Então aqui a escola é o tópico, por isso que é a escola que proíbe os alunos de fumar, tá? Então, gakusei no kitsuen, os alunos fumarem. Tem mais verbos? Tem. Só que daqui para até aqui, ó, até esses aqui, ó, esses três, shinjiru, kanjiru e kinjiru, são bem usados no japonês. Os outros são menos usados, são menos conhecidos, mas ainda se usa, tá? Hojiru, reportar. Esse daqui, ele se usa quando está se dando reportagens, né? Ou está se informando alguma coisa. Então aqui nós temos um exemplo, olha. Shimbun wa jiku ni tsuite hojimashita. Shimbun wa jiku ni tsuite hojimashita. Shimbun, jornal, jornal de papel, aquele que lê. Jiku, acidente. Ni tsuite, sobre. Hojimashita, o jornal reportou, deu a notícia sobre o acidente. Isso daqui é usado em muitos programas de notícias, né? Notícias. News bangumi. Terebi wa atarashi news o hojite imasu. Terebi é televisão, atarashi, novo, news, notícia, hojite imasu, está reportando. Então, a televisão está reportando novas notícias, né? Para o português pode parecer um pouco não muito natural, mas o japonês usa assim, tá bom? Então, hojiru, que é reportar, ou fazer uma reportagem, é um verbo usado principalmente em noticiários lá no Japão. Ojiru, mais do que responder, significaria corresponder, tá? Corresponder ou responder também, né? Pode significar os dois, tá? Mas não é responder no sentido de dar uma resposta, é responder no sentido de ter uma reação a determinada ação, certo? Por isso corresponder talvez seja o mais correto a usar aqui. Mais uma vez, a leitura O é a leitura chinesa desse kanji, tá? A leitura chinesa. Ojiru, verbo corresponder ou responder. Kare wa watashi no shitsumon ni sugu ni ojimashita. Kare wa watashi no shitsumon ni sugu ojimashita. Ele respondeu a minha pergunta imediatamente. Ele correspondeu a minha pergunta. Ele tomou a ação, tá certo? Não no sentido de dar uma resposta audível, mas ele corresponder, tá certo? Mais uma aqui, ó. Kaisha wa kokyaku no yokyū ni ojimasu, tá vendo? A empresa responde às solicitações do cliente, né? E o kyū é solicitação, exigências, tá? Kokyaku é uma maneira polida e até uma maneira técnica dentro dos negócios de usar o termo cliente, né? Porque o mais normal é o okyaku-san, mas kokyaku é um termo mais técnico, por assim dizer, tá certo? Então, aqui ele não responde, a empresa não responde, mas corresponde, né? Corresponde, que é o mais correto, às solicitações ou às exigências dos clientes, tá certo? Então aqui corresponder ou responder no sentido de ter uma reação a determinada coisa. Essa coisa aqui dessa frase aqui seria as exigências, as solicitações do cliente. Mais um verbo que também tem essa mesma pegada ou essa mesma estrutura, endido. Esse daqui é usado bastante, né? Na atuação de criar um personagem, né? Corpar um personagem. Vamos lá. Kare wa geki de shujinko o enjimasu. Kare wa geki de shujinko o enjimasu. Kare é ele, geki é uma peça, um drama, shujinko é o artista principal, enjimasu é atuar, ou então personificar, não é atuar mesmo, né? Tá certo? Muito bem, próximo exemplo, Kanojo wa eiga de juyo na yaku o enjimashita. Kanojo wa eiga de juyo na yaku o enjimashita. Kanojo é ela, eiga é filme, eiga de significa que no filme ela fez alguma coisa, tá? O local onde foi realizada a ação, indicada pela partícula de. Juyo, adjetivo na forma na, que significa importante. Yaku, papel. Enjimashita, atuou, verbo endido no passado. Então, ela atuou em um papel importante no filme.
verbo enjiro. E aqui nós temos o verbo kojiro, tá? Que é dar uma palestra, né? Ok? Então vamos lá. Sensei wa rekishi ni tsuite kojimasu. Sensei wa rekishi ni tsuite kojimasu. Sensei é professor, ele é o tópico da nossa frase. Rishiki, ou rekishi. Rekishi, tá? História. Ni tsuite, sobre. Kojimasu, dar uma palestra. E aqui nós temos Daigaku wa keizai ni tsuite tokubetsu na kojimasu. Tá? Ok. Que falta aqui uma coisa interessante. Tokubetsu na koen. Sim, fica melhor, tá? Daigaku wa keizai ni tsuite tokubetsu na koen o kujimasu. Então, Daigaku é a universidade. Keizai, economia. Ni tsuite, sobre. Tokubetsu, importante. Koen, discurso. Kujimasu, dar esse discurso ou realizar essa palestra, tá? Isso daqui pode parecer uma repetição desnecessária no português, mas no Japão é usada. Eles falam sair para fora, entrar para dentro, não tem problema. Palestrar uma palestra, eles falam, tá? Não tem problema. Isso no japonês é aceitável. E aqui nós temos mais uma que eu acho, não, tem mais. Rondiru, né? Rondiru, discutir ou raciocinar, tá? Pensar mais profundamente, tá? Rondiru. Nós temos aqui mais um exemplo. Watashi tachi wa mondai ni tsuite ronjimasu. Watashi tachi wa mondai ni tsuite ronjimasu. Watashi tachi é nós, mondai, problema, ni tsuite, sobre, já é a terceira vez que aparece, dá para gravar isso, né? Ronjimasu, discutimos, né? Ou raciocinamos. Aqui, próxima frase. Kaigi de atarashi keikaku o ronjimasu. Kaigi de atarashi keikaku o ronjimasu. Kaigi, reunião. Na reunião acontece alguma coisa. Por quê? Por causa dessa partícula que nós entendemos isso. Então, na reunião, o que aconteceu? Atarashi, novo. Keikaku, plano. Ronjimasu, discutimos ou raciocinamos o novo plano. E, por fim, o verbo que deu um pontapé inicial a tudo isso, né? Kyojiru, divertir-se, tá? Isso aqui não é muito usado, nem todos os japoneses sabem. O marido da minha amiga que sabia era muito inteligente, por isso que ele sabia. Mas nós temos aqui o verbo kyojiru, né? Então, kyujitsu ni kazoku to ryoukou o kojimasu. Kyujitsu ni kazoku to ryoukou o kojimasu. Kyujitsu, feriado, folga. Kyujitsu ni, então, no feriado, na folga. Kazoku to, com a família, casou com a família. Ryoukou, viagem. Kyojimasu, divertir, de se divertir com a viagem, né? Aproveitar, desfrutar a viagem. E o último exemplo, tomodachi to game o kyojimasu. Tomodachi to game o kyojimasu. Tomodachi to, com amigo, game é o videogame, um jogo. Kyojimasu é se divertir. Então nós nos divertimos, ou eu me divirto com os amigos, ou jogando o jogo com os amigos. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Então, recapitulando, tá? Existe uma classe de verbos no japonês que termina em jiro. Eles são usados com o kanji na leitura chinesa. Isso não é muito usual dentro do japonês, tá? O normal dentro do japonês é usar a própria leitura japonesa para montar os verbos em japonês. Mas esses verbos são exceção, tanto é que ele não tem muitos, tá? Procurei mais, mas o que eu achei foi esses mesmo, tá? E eu aprendi isso nesse grande dicionário aqui de 24 mil, tá? Que é quase, é o preço dele, que é o preço dele, aqui. 24 mil ienes. Na cotação de hoje, opa, volta a iluminação, na cotação de hoje deu quase R$1.000, tá? Quase R$1.000, o dólar tá aumentando, quase R$1.000, mas o que me ajudou bastante a aprender o japonês. Na verdade, né, o vocabulário, tudo que eu tenho, eu tirei daqui, quase todo, né? Quase todo. Então,
Um bom dicionário sempre é como que nós podemos dizer, um bom aliado para quem estuda idioma, tá? Evidentemente, eu li esse dicionário inteiro, tentei aplicar e validar as palavras que eu aprendia nele sempre assim que possível. Foi uma boa técnica que me ajudou a como que peneirar o que eu podia usar e o que não era usável dentro do japonês, porque tem muitas palavras que a gente simplesmente não vai usar. Não vai usar, então a gente tem que aprender aquelas palavras que realmente a gente usa dentro da nossa realidade, dentro dos nossos objetivos, certo? Me ajudou muito. Então, um bom dicionário é um bom aliado para quem estuda idioma. Então, se você estuda idioma, faça questão de ter um bom dicionário, tanto faz. Né? Na época que eu aprendi, não tinha dicionário online confiável. Hoje em dia, com a inteligência artificial, talvez não seja necessário um dicionário tão bom assim, né? Ok? Mas aprender palavras ajuda muito nós aprendermos um novo idioma, assim como deu no caso de japonês. E eu estou percebendo isso também, não sei se vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, tá? Eu me propus a aprender inglês já faz 45 dias mais ou menos que eu estou estudando inglês. Cheguei na parte de conjugação, não, de tempos verbais, né? Comecei a estudar o presente. Agora eu vou para o passado. Eu sei que tem 12 tempos verbais no inglês. Talvez mais do que no português, não sei. E não são tão fáceis de entender pelo pouco que eu sei, né? Mas eu comecei, cheguei no presente. Vou gravar um vídeo demonstrando as técnicas que eu uso, como que eu faço para aprender japonês. Eu fiz umas coisas interessantes, mas isso é assunto para outro vídeo, tá certo? O fato é que se você gosta de aprender idioma, se você gosta de japonês, você está aqui no canal certo, tá? Se esse canal não. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Se você quer mais conteúdos como esse, ativa o sininho, o YouTube vai te avisar. Se você conhece alguém que precisa ou seria bom ter o conhecimento que eu compartilho nesses vídeos, fique à vontade, compartilhe, dá essa força para nós. E eu aqui da minha parte vou dar força para vocês em que sentido? Compartilhando o que eu sei, compartilhando o que eu aprendo, tá certo? Tamo junto, é nóis, mata né. Como que a gente faz agora? A gente vinheta e fecha o vídeo.